Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. O vídeo já vai começar. Eu vou falar sobre 5 heresias do movimento adventista. Mas antes eu quero te avisar que dia 8 de novembro agora vai acontecer a Black Friday Teologar. Nós vamos lançar a maior promoção que já lançamos até hoje em nosso curso de teologia. Era a chance que você esperava para estudar teologia aqui no nosso instituto. Vai ser a maior promoção que já lançamos até hoje. Para você participar, nós fizemos um grupo exclusivo para esta promoção. O grupo está num link aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Clique nesse link, entre nesse grupo, porque é nesse grupo que dia 8 você vai receber a promoção exclusiva da Black Friday Teologar, tá bom? Clique aqui, entre lá e eu te vejo aqui na Black Friday. Vamos para o vídeo então? Eu vou falar sobre 5 heresias do movimento adventista. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Eu sou o professor Tars Elias e hoje eu vou falar com você sobre 5 heresias adventistas. Mas antes disso, deixa um like pra gente se você ainda não deixou e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Assim você recebe conteúdos relevantes e edificantes para sua caminhada cristã. Bom, nós estamos numa série de 5 heresias de grupos religiosos. E já gravamos uma série de vídeos aqui, vídeos sobre 5 heresias dos Mormons, 5 heresias das Testemunhas de Jeová, 5 heresias neopentecostais. Tem uma série de vídeos para você já assistir, se você ainda não assistiu. É só você acessar a playlist que está esse vídeo aqui. E um dos assuntos mais pedidos, um dos grupos mais pedidos aqui é para que eu falasse sobre 5 heresias do movimento adventista. Então eu selecionei 5 das que eu acho pertinente comentar aqui nesse vídeo e eu vou explanar agora para vocês. Mas antes, eu quero avisar, e como eu faço em todos os vídeos, a nossa questão aqui não é um ataque pessoal ao caráter e aos adventistas, mas às doutrinas antibíblicas que esse grupo prega. Então, é muito fácil separar. Não é um ataque pessoal, não é um ataque às pessoas, mas o assunto aqui no Teologar sempre foi doutrina, sempre foi teologia. Então, nós vamos falar de 5 heresias e, obviamente, 5 refutações contra essas doutrinas antibíblicas do movimento adventista, tá bom? Beleza? Então, partindo desse pressuposto, vamos começar a partir de agora. Primeira heresia selecionada aqui é a heresia de que Ellen Goldwhite é inspirada por Deus no mesmo grau de inspiração das Escrituras Sagradas. O movimento adventista, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma profetisa própria, exclusiva deles. Não é da igreja, é deles, né? E essa profetisa adventista se chama Ellen Goldwhite. Eles consideram Ellen Goldwhite como fonte de verdade, assim como a Bíblia. Está no mesmo pé de igualdade da Bíblia na questão grau de inspiração. Embora digam que Ellen Goldwhite não é canônica, e não é mesmo, eles consideram ela com o mesmo grau de inspiração das Escrituras. Ellen White, para o movimento adventista, é fonte de verdade. Eu estou aqui em minhas mãos com um livro Nisto Cremos. Eles sempre falam para nós usarmos as fontes primárias. Tem que usar as fontes primárias. Vamos usar as fontes primárias. Crença 18, de 28 crenças que tem aqui nesse livro. E está assim, eu vou colocar na sua tela. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Igreja remanescente são aqueles que são fiéis, e para eles a igreja adventista continua fiel aos mandamentos de Deus, né? Então é a igreja remanescente. E foi manifestado no ministério de Ellen Goldwhite. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então, segundo o livro Nisto Cremos e a crença 18 do movimento adventista, Ellen Goldwhite é fonte de verdade.
E esse fanatismo com Ellen Goldwhite vai além da conta. E para que não fique só nas minhas palavras, eu quero mostrar algumas palavras de adventistas falando sobre Ellen Goldwhite. Por exemplo, um adventista questionado, um pastor questionado sobre se ela é a única profetisa que existe, ele diz que sim, que só ela é chamada por Deus, e que Ellen Goldwhite, por exemplo, ficou 2 horas sem respirar, tendo uma visão. Existiam outros profetas da igreja adventista ou só existiu a Ellen White? Chamada por Deus como profetisa, só Ellen G. White. E deixa eu acrescentar mais um detalhe que eu não dei para vocês. Além desses 4 testes que eu falei para vocês, que Ellen G. White passa, quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. O profeta Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. E houve ocasiões em que haviam médicos presentes. Quando ela começava a visão, um médico presente atestava que ela não estava respirando. E havia visões dela que duravam mais de 2 horas. Além dela ficar 2 horas sem respirar, como Daniel ficou, Daniel não ficou sem respirar. Diz a Bíblia que ele ficou sem fôlego, né? Quer dizer, ele teve uma visão e ele ficou extasiado com aquilo que ele viu. Não quer dizer que Daniel ficou sem respirar, tá bom? Eles tentam mesclar um texto bíblico com Ellen Goldwhite para tentar defender sempre Ellen Goldwhite. É tão grave essa questão, eu já recebi aqui no meu escritório, aqui na minha mesa, pessoas que me chamaram aqui pelas redes sociais, que vieram de outro estado, dizendo assim, olha, eu preciso conversar com você, porque na igreja adventista, o meu genro quis se batizar, ele crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele está arrependido dos seus pecados, mas ele não crê em Ellen Goldwhite. E ele não pôde ser batizado porque eles dizem o seguinte, olha, não é coerente você se batizar na igreja adventista se você não crê em Ellen Goldwhite. Ou seja, para se batizar na igreja adventista, não basta crer só em Jesus, tem que crer também no dom profético de Ellen Goldwhite. Não é solos Christus, é necessário também Ellen Goldwhite. E há batismos na internet que provam isso. Você crê que Ellen White é o espírito de profecia? Você crê no juiz investigativo? Com o espírito de profecia, o qual foi manifesto na igreja remanescente através do ministério e escritos da senhora White. Sim. Acredita que estamos vivendo no tempo do juízo investigativo, iniciado em 1844, e que Cristo é o nosso sumo sacerdote e está ministrando no lugar santíssimo do santuário celestial, preparando sua vinda? Sim. Você já consegue perceber o quanto Ellen Goldwhite é importante para esse movimento? Está no pé de igualdade das Escrituras. Para o movimento adventista, Ellen Goldwhite preenche algumas lacunas que a Bíblia deixa faltando. Nunca será um cânon sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Preenche certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. As comparações são tão absurdas que quando vão fazer algum tipo de analogia ou ilustração, o negócio fica mais grave ainda. Por exemplo, alguns que dizem que a Bíblia é uma caixa de lápis de cor de 12 cores, mas Ellen Goldwhite é aquela de 72 cores. Então, assim, a gente precisa entender que os relatos proféticos e o desenho profético colorido deixado pela irmã White para nós, e a lição traz muito base do livro do Grande Conflito, traz exatamente isso. Para você que está nos acompanhando e não conhece ou nunca ouviu falar sobre os escritos da irmã White, eu tenho uma brincadeira gentil que digo que assim, a Bíblia é uma caixa da Faber-Castell de 12 cores. A irmã White tem aquela de rico que a gente nunca teve, mano, com 72 cores. Verdade. Então ela vai e ela amplifica, né, com mais riqueza de detalhes, né, Vinícius? Ela distribui mais detalhes sobre as profecias que estão
a se cumprir ainda. Vou mostrar para você só mais um vídeo sobre essa questão de Ellen Goldwhite, para você ver o nível de fanatismo do movimento adventista com essa mulher. Nos seus escritos, eles colocam que Ellen Goldwhite é a luz menor que ilumina a luz maior, como se o sol precisasse de alguma iluminação, né? Mas o nível de fanatismo é tão grande que eles invertem muitas vezes. Não. Ellen Goldwhite é a luz maior. Não é a lua, ela é o sol. Dá uma olhada nesse vídeo. Vai estudar a vida de Cristo lá. Ellen White dá muita luz, né? Tem gente que fala que Ellen White é a luz menor. Para mim, nesse aspecto de explicação, para nós que estamos no tempo do fim, é a luz muito maior. É a luz muito maior. É como se você comparar o sol e a lua, né? A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol. A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol. Por quê? Porque ela é o profeta da nossa geração. Ela fala a forma que tem que se vestir exatamente do jeito que tem que ser. Ela fala a forma de se alimentar. Então ela pega a alimentação atual e ela corrige. A Bíblia não faz isso, porque a Bíblia foi escrita para a alimentação daquele povo do passado, né, que tinha menos anos de pecado. Era outra situação. Então é o mesmo, é a palavra de Deus. Então, em termos de ser palavra de Deus, é igual. Vou explicar isso para você, né? Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Então, está no mesmo patamar de grau de inspiração. Está no mesmo patamar, ok? Então, é a mesma voz. É Deus falando. Ponto final. Não tem um mais, outro menos. Então, é igual. Deu para perceber o quanto Ellen Goldwhite é importante para o movimento adventista. Ela é a profetisa adventista, no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Vamos então para a segunda heresia, e eu chamei essa heresia de 1844. Deixa eu resumir uma história para você. Tem um vídeo mais completo aqui no canal sobre isso, então eu vou dar uma resumida aqui, tá? Houve um movimento chamado movimento Millerita, um movimento que começou com William Miller ou Guilherme Miller, é o mesmo nome, tá bom? Esse personagem da história da igreja juntou milhares de pessoas, muitas pessoas nesse movimento que aguardava a volta de Jesus. E fazendo cálculos, num texto que está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, eles entenderam que essas 2.300 tardes, na verdade, seriam 2.300 anos. E fazendo uma conta lá desde 457 a.C. até 1843, a princípio, essa data seria a data da volta de Jesus. Eles aguardaram a volta de Jesus e, obviamente, isso não aconteceu. Refizeram os cálculos e perceberam, não erramos aqui em um ano, tá? O cálculo estava errado. Na verdade, Jesus voltará dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, marcaram a data da volta de Jesus. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas as seitas costumam sempre marcar datas para a volta de Jesus, né? E o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Milhares de pessoas aguardavam a volta de Jesus e houve um grande desapontamento. Eu conto essa história muito mais completa nesse vídeo que eu vou colocar aqui do lado para você. Você pode acessar depois e conhecer toda a história do que ficou conhecido como o grande desapontamento. Ou seja, Jesus não voltou dia 22 de outubro de 1844. Houve um grande desapontamento. Guilherme Miller, William Miller, voltou para sua igreja raiz, se arrependeu de seus pecados e viu que fez besteira ao marcar a data da volta de Jesus. Mas os pioneiros do Adventismo, Tiago White, Ellen Goldwhite, Joseph Bates, Hiram Edson, os pioneiros do Adventismo, tiveram visões e novas interpretações da Bíblia e disseram, não, na verdade, William Miller não errou na conta, no cálculo. Ele errou no evento. Ele disse que o evento seria a volta de Jesus, mas não era isso que aconteceu. O que aconteceu é que no céu, Jesus mudou de um compartimento para outro. Agora ele entrou no Santíssimo Lugar para purificar o santuário. Então eles transferiram agora o erro de William Miller daqui da terra para o céu. Dizendo, não, na verdade,
ele não errou a data, ele acertou a data, ele errou o evento. O evento não foi na Terra, Jesus não ia voltar para a Terra. Jesus só em 1844 é que entrou no Santíssimo Lugar. Dá uma olhadinha nesse texto. Jesus não veio à Terra como a companhia expectante e alegre esperava, para purificar o santuário, purificando a terra pelo fogo. Vi que eles estavam corretos em seu cálculo dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. O erro deles constituiu em não entender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Então, olha, na verdade, o que eles erraram não foi a data, foi o evento. Eles não entenderam que era no céu isso. Quer dizer, aí no céu fica invisível, ninguém consegue ver o que está acontecendo. Mas, na verdade, pessoal, é que dia 22 de outubro de 1844 marcou um grande desapontamento de uma falsa profecia de que Jesus voltaria e não voltou. Muitas pessoas perderam tudo porque venderam suas casas, venderam suas propriedades. Mas para o adventista, essa data é muito especial, porque é em 1844 que começa a doutrina do santuário e o juízo investigativo, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. É nessa data que marca uma nova história. Então, para o adventismo, essa data é muito importante, 22 de outubro de 1844. Eles chegam a idolatrar essa data a ponto de fazerem jogos. Eu vou colocar aqui a imagem de um jogo sobre a jornada de 1844. Os adventistas visitam o túmulo de William Miller, porque Ellen Goldwhite escreveu que há anjos guardando o pó desse homem de Deus. Bom, pessoal, nós estamos agora no cemitério onde está enterrado Guilherme Miller. Aqui, exatamente nessa tumba, William Miller está enterrado. E tem uma passagem muito especial, escrita por Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 258. Os anjos de Deus vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Eu tive a alegria de por 2 vezes visitar a sepultura de Guilherme Miller. E de fato é uma grande emoção se aproximar daquela sepultura onde nós temos ali um servo de Deus sepultado. Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, na página 258, escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Se aproximar da sepultura de Miller e saber que ali existem anjos guardando o pó desse servo de Deus, nos anima a pensar de que Deus está conduzindo a nossa história para um final glorioso. Percebeu aí? Só para finalizar agora, quero ler mais um texto sobre essa questão de 1844, já linkando com a próxima heresia, o juízo investigativo. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar o trabalho do julgamento investigativo. O que será que é isso? Daqui a pouco eu falo. Os casos dos justos falecidos têm sido revisados diante de Deus. Olha aí, Deus está fazendo uma revisão, hein? Quando esse trabalho for concluído, o julgamento será pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são esses momentos solenes. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu. Veja aí, nós temos na Bíblia a informação de que Jesus está à direita do Pai desde o primeiro século. Quando Estevão tem a visão de Jesus, ele fala: eu vejo o Filho do Homem à destra do Pai. Jesus sempre esteve ali já à destra do Pai. Mas para o movimento adventista, só em 1844 é que ele foi para o Santíssimo Lugar purificar o santuário e dar início a um julgamento investigativo. E aqui vamos entrar então na terceira heresia do movimento adventista, o juízo investigativo. O que é isso, professor? Segundo esse movimento, a partir de 1844 foram abertos alguns livros e agora estão sendo revisados os seus nomes
você está passando por um julgamento. Estamos agora, segundo o movimento adventista, passando por um julgamento investigativo. Ele está investigando agora as suas ações. Jesus só voltará quando esse julgamento acabar. E aqui nós temos uma série de problemas. Eu quero ler um texto com você. Mas de acordo com a palavra infalível de Deus, cada homem será julgado e recompensado conforme suas obras foram. E somos admoestados a falar e agir como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Olha só, quando o pecado foi arrependido, confessado e abandonado, então o perdão é registrado contra o nome do pecador, mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. Então veja, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, o seu nome foi registrado. Essa pessoa aqui tem um asterisco aqui, ela tem o perdão, mas ela não foi apagado ainda. Só vai ser apagado quando o seu nome passar pelo juízo investigativo. E aqui nós temos 3 questões com relação ao juízo investigativo dos adventistas. Primeiro, porque por muito tempo se falou que não havia certeza da salvação. Porque você não sabe, será que o meu nome já passou no juízo investigativo ou vai passar? Será que ele está passando agora ou vai passar daqui a pouco? Eu não sei quando que o meu nome vai passar. Será que eu já estou salvo ou eu não estou salvo ainda? Porque meus pecados ainda não foram perdoados. Porque se meu nome não passou pelo juízo investigativo, eu não tenho a salvação ainda. Então muitos adventistas nunca tiveram a certeza da salvação. Outro problema é que é um juízo para pessoas vivas. Quer dizer, a pessoa é julgada e ela continua vivendo. E se ela se arrepender depois? E se ela se converter depois? O nome volta? Mas se já passou o juízo investigativo, se é nome por nome, em ordem, como é que volta? Então, eles têm dificuldade para explicar essa questão. E por fim, pessoal, parece que é brincadeira, mas eu vou até trazer um vídeo aqui para você ver que não é brincadeira. E tem texto sobre isso também, né? O juízo investigativo não é para Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Segundo o movimento adventista, os juízes investigativos são para os outros mundos, isso mesmo, para o universo, para os anjos e os seres não caídos de outros mundos que não caíram. Segundo o movimento adventista, há outros Adões, há outros planetas e há outros mundos habitados. Esses mundos ainda guardam os mandamentos de Deus e não comeram do fruto proibido. Então, o juízo investigativo é para provar para os ETs que o julgamento de Deus é verdadeiro. É para provar para os anjos e para os ETs que o julgamento de Deus é verdadeiro. E não é brincadeira isso, tem vários textos que falam sobre isso e eu vou te mostrar um vídeo a partir de agora. O juízo investigativo, eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juízo investigativo, porque seu nome pode passar em qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você estiver mal, você vai estar perdido. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O juízo investigativo não é para isso. O juízo investigativo não é para Deus. Deus não precisa do juízo investigativo. Deus não precisa provar nossa fé. Deus não precisa nos testar. O juízo investigativo não é para Deus. O juízo investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. O juízo investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. É isso mesmo que você viu. Ou seja, o juízo investigativo é para os ETs. Exatamente isso. Nisto cremos. Página 90 diz o seguinte: o mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algum rincão distante do universo. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço, muito além do alcance de nosso sistema solar poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. Então, o movimento adventista crê que há mundos não caídos e que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta, e essa árvore não foi acessada por essas pessoas que permanecem fiéis a Deus. Só o nosso Adão caiu. E o juízo investigativo é para mostrar para esses ETs
que nós estamos sendo julgados de forma correta por Deus. Deu para perceber o nível dessa heresia? É isso que o movimento adventista faz. Vamos para a quarta heresia. O movimento adventista crê que Satanás também faz parte da expiação dos nossos pecados. Satanás se torna um corredentor junto com Jesus dos nossos pecados. Eu quero ler esse texto com você. O sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o instigador do pecado. Esse texto está no livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, também de obra de Ellen Goldwhite. Vamos lembrar que Ellen Goldwhite, o movimento adventista, é inspirada por Deus no mesmo grau de inspiração das Escrituras. Então, para eles, isso aqui é fonte de verdade. Então, Satanás vai fazer parte da expiação. Jesus, na cruz, ele começou a obra de expiação. A obra só é terminada no santuário. A cruz não é o momento principal para o adventismo. O principal acontece no santuário, né? E aí, depois de 1844, o juízo investigativo, aí quando tudo for, na pena final for executada, os pecados serão lançados sobre Satanás. Exatamente o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus faz expiação do nosso pecado e que Satanás não vai levar a culpa. Quem leva a nossa culpa é Jesus. Satanás não leva a nossa culpa. Então, nessa falsa interpretação de 2 bodes, lá de Levítico 16, os 2 bodes representam Jesus e não Satanás, esses bodes representam Jesus levando nossos pecados e não Satanás levando nossos pecados. Olha o nível da interpretação adventista. Imagina só, você vai pregar na sua igreja e você diz assim, olha, Jesus levou seus pecados. Na igreja adventista prega assim, Jesus levou seus pecados e Satanás vai terminar a obra de expiação, porque a obra de expiação é uma obra muito grande, não é só na cruz ali. Satanás vai receber a pena final e vai levar os pecados, porque ele foi um instigador do pecado. Tem um livreto adventista chamado A História da Redenção, que conta um pouquinho como é que Satanás ficou furioso. Ele viu Adão e Eva cantando, então ele foi lá e falou, vou acabar com eles agora, e foi lá e instigou, e por causa disso, por causa desse pecado, Deus vai punir Satanás por causa desse pecado, lançando os nossos pecados sobre ele. Não, pessoal, a Bíblia fala que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Ele é o bode expiatório, é ele que faz expiação do nosso pecado, tá bom? Por fim, quinta heresia adventista, o decreto dominical. O que é o decreto dominical para o adventista? O adventista não está esperando Jesus voltar. Ele está esperando primeiro um decreto dominical. Antes de Jesus voltar, vai acontecer uma aliança entre a Igreja de Roma, o papado, com o governo dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos vai se aliar com o Papa, com a Igreja de Roma, e essa aliança vai fazer com que saia um decreto dominical, ou seja, todo mundo vai ter que guardar o domingo. E, obviamente, os adventistas serão perseguidos. Por quê? Porque eles guardam o sábado. Na cabeça do adventista, o sábado é o selo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus, tá? Mas para o adventista, o sábado é o selo de Deus. E quem guardar o domingo vai receber a marca da besta. Então, você guarda o domingo, você vai guardar o domingo conforme Apocalipse 13, então você vai receber a marca da besta. E quem recebe a marca da besta não tem a salvação. Só os fiéis ao selo de Deus, ao sábado de Deus, é que serão salvos e esses serão perseguidos e tudo mais. Então, haverá ainda na cabeça dos adventistas, haverá ainda um decreto dominical, que não está se formando assim rapidamente, mas que vai se formar com o tempo numa aliança entre os Estados Unidos e a Igreja de Roma. Você acha mesmo que um decreto dominical, ele viria assim? Decreto dominical é para todo mundo guardar o domingo, senão já começamos a perseguir?
É óbvio que não. É claro que não. O que eu quero que você entenda é que passos estão sendo dados. A coisa está avançando. Passos estão sendo dados para que um decreto dominical seja estabelecido futuramente. Não estou dizendo que agora a ala conservadora assumiu o governo, já teremos um decreto dominical em 2025. Não, ali nós temos o projeto de governo para 2025 e dentre as propostas do projeto que eles têm para governar este país, está lá um descanso dominical. E vamos lembrar que tem pessoas que guardam sábado, tá? Depois, a coisa vai avançando. Percebeu? Os adventistas estão aguardando um decreto dominical. Deixa eu ler mais um texto com você. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Eu não sei de onde tiraram isso, mas na cabeça deles é isso mesmo, né? Unicamente este entre todos os 10. Apresenta tanto o nome quanto o título do legislador. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado como memorial do Criador e sinal de sua autoridade. Grande conflito. Livro Grande Conflito. Então, eu acho que eu já consegui mostrar para você aí 5 heresias, dentre muitas que eu poderia ter selecionado aqui. E a última delas, o decreto dominical, um domingo que vai ser estabelecido como um sinal da marca da besta contra aqueles que têm o selo de Deus, que guardam o sábado. Da onde tiram isso? De falsas interpretações da Bíblia. Para o adventista, toda vez que ele lê a palavra mandamento, ele lê sábado. Muda na cabeça dele. Ele lê mandamento, para ele é sábado. Aquele é o dragão que persegue aquele que guarda os mandamentos. Quer que guarde os mandamentos? A igreja adventista, porque guarda o sábado. Então, toda vez que tem a palavra mandamento, é o sábado. E aí, se vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos, então, obviamente, vai ser a guarda do domingo que vai contrapor aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que guardam o sábado, que é o selo de Deus. Deu para entender aí? Eu acredito que sim. Espero que você tenha aberto seus olhos com relação a essas coisas. Você, talvez adventista, está me ouvindo aqui. Perceba, compare isso com as escrituras. Faça uma análise. Veja se há coerência em acreditar que Ellen White é inspirada por Deus, se os escritos dela têm realmente coerência, se essas coisas de decreto dominical, 1844, juiz investigativo, se faz sentido. Por quê? Porque só a igreja adventista crê nisso. Só. São doutrinas distintivas do adventismo, mostrando que o adventismo é um grupo sectário. Tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Vou deixar aqui do lado 2 vídeos para você assistir. Tenho certeza que vai edificar muito, muito, muito a sua vida. Até a próxima, que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, teologar.